Boa tarde, meu amigo empresário empreendedor. Mais um episódio do podcast do grupo Alavix. Hoje comigo, Marcos Oliveira, Mamba Consultoria. Tudo bem, Marquinhos? Tudo ótimo. Mais de 35 anos de varejo, né? Muita experiência para compartilhar. Pouquinho, uma bagagem, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre todas as pontas do processo de marketing. Eu tenho certeza que a gente vai poder aprender muito com tudo que você viveu aí de implementação e na última ponta do negócio, que é o comercial, né? É a ponta que lida direto com o cliente. Nós vamos te deixar falar bastante hoje, até porque o assunto é bem extenso. Não, nós né? vamos falar. E Lucas Urquiza, da Lux Performance, comigo hoje, especialista em tráfego pago. Ô Lucas, fala pra mim uma coisa. Você hoje trabalha mais no negócio local, certo? Certo. Não 100%, mas predominantemente. Predominantemente, sim. E você consegue falar em números o que a Lux já gerou de faturamento para os clientes dela? Sim, pode ser nos últimos 12 meses. Cara, vamos lá. Primeiro, uma boa tarde, bom dia, boa noite, né, para quem está assistindo. Vamos pegar no intervalo dos últimos 12 meses. É claro que a gente está falando de quando a gente traz a escala de negócio local para um mundo do marketing, eu estou falando desde um médico, um consultório, um dentista, até uma imobiliária, tá? Perfeito. Então eu tenho vários tickets diferentes aqui dentro do ecossistema da Lux. E se eu for pegar dos últimos 12 meses, a gente estava com a contagem até dezembro, né, de janeiro a dezembro de 25, de mais ou menos uns 120 milhões de caixa gerado, tanto em VGV quanto em faturamento bruto. Tá? Isso é um faturamento completo. Obviamente, se a gente for tirar o VGV daqui, olhar alguns negócios que não tem um ticket médio tão alto, isso tende a cair um pouquinho, mas a média é bem alta. De toda forma, resultados bem expressivos, né? Pensando que a gente está atuando aqui num mercado de interior e tudo mais, então muito legal pegar essa parte de números também, até para a gente mostrar para o pessoal que a escala é possível, né? Que a hora que a gente entra dentro de uma estrutura organizada... Esse é o grande desafio, e até por isso que o Marquinhos está aqui. Pegar uma estrutura organizada. Eu acho que a gente vive o mesmo dilema, que é o seguinte: no momento em que o marketing vai e assim, não é um processo que a gente liga as campanhas e amanhã tá tudo rodando e você tá faturando alto. Não. Até a gente fazer o faturamento acontecer, existem uma série de estruturas e processos que devem ser implementados para que o melhor tipo de post seja colocado no ar, tanto na mídia social quanto no tráfego pago. Só que aí a gente encontra algum problema no pós-tráfego, no pós-mídia, que esse problema acaba sendo um problema ou estrutural ou de processo interno, que a gente se depara muitas vezes que, poxa, talvez, e muitas vezes, né, eu vou citar um exemplo, às vezes o processo comercial do cliente, ele não é o melhor do mundo. Às vezes ele não é nem bom. E muitas vezes ele volta e fala, não, o problema está aqui, no seu criativo, na campanha que você subiu, na segmentação, sendo que, na realidade, muito provavelmente o processo está errado, é lá na ponta final. Show de bola. Bom, e eu sou o Guilherme Espósito, da Roy Master, sou especialista em produção de conteúdo e construção de marca com autoridade. Vou pedir para rodar a nossa vinheta e a gente já volta para bater um papo com essas duas feras aqui. Bom, pessoal, eu vou pegar um gancho, então, em algo que o Lucas falou sobre respeitar os processos dentro do trabalho do marketing. E ele fala no finalzinho ali algo sobre como a gente precisa diagnosticar se o que está falhando a conversão é justamente a equipe de atendimento do cliente. Vamos lá, Gui. Quando você falou sobre um diagnóstico, muitas vezes o cliente chega, a gente roda um diagnóstico, é normal, faz parte do processo eu entender cada etapa do processo comercial dele. Só que muitas vezes a equipe está preparada para receber esse diagnóstico. E aí você não consegue mapear o erro que está acontecendo. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso subir o volume de
pessoas que essa equipe comercial tá atendendo para que ela caia no erro. E aí me aponte que ali é sim um problema. Aí eu consigo metrificar isso através das taxas que a gente vai tendo de conversão em cada etapa. E aí entra a fase de diagnóstico de fato, pós-marketing ali, que é quando eu vou apontar ali e falar, olha, aqui eu tô com um problema de atendimento, e aí eu passo para a pessoa responsável seguir, né? Eu aviso o cliente e ele segue com a resolução daquilo com um treinamento comercial. Esse diagnóstico, muitas vezes a gente não consegue fazer sem rodar a campanha, justamente porque a pessoa tá lá preparada, porque é o lead diferente que chegar, é o lead que faz a pegadinha. A pessoa está esperando a pegadinha, ela sabe que chegou um profissional novo, ela às vezes já sabe que vai ter um processo de cliente oculto ali. E é melhor eu fazer com que ela caia no erro no volume, e infelizmente é o caminho, né? Às vezes eu até consigo, no processo de negociação com o cliente, eu vou lá, faço um cliente oculto, e aí o cliente o time comercial não está esperando, eu consigo já fazer alguns apontamentos ali de melhoria. Mas depois disso, a gente precisa jogar no volume, porque é no volume que eu vou conseguir identificar as reais falhas. A pessoa vai trabalhar com esse alta demanda, né? Alto número de atendimentos ali. Isso aí, quando a gente está falando de um processo de atendimento no WhatsApp, por exemplo, né? E até por ligação dá para fazer esse teste. E aí a gente levanta a bola para um treinamento comercial, para um outro time ali atuar. Acho que o Marquinhos consegue falar bastante sobre isso também, né? Assim, quando a gente... Eu acho que dá para misturar um pouco das práticas, né? Não vou falar boas práticas, né? Porque nem sempre é as boas práticas. Mas igual o Lucas falou, às vezes o erro, ele evidencia uma correção que vai te deslanchar. Então, faz parte disso. Mas o que está por trás disso aí, né? É que a gente tem que apurar. Então, quando se fala de uma equipe comercial, ainda estamos falando de pessoas, né? E ali você pode encontrar, né, centenas de situações a serem ajustadas, né? Desde o perfil de quem está ali, né, compondo essa equipe. Então não é só processo, não é só o que ela tem que fazer, mas é o perfil dela, se ela realmente é apta a desenvolver aquela função, né? Eu já peguei muito erro. Exato, assim. porque você pode ter um processo muito bem definido, mas se a pessoa que estiver ali não tiver o perfil para desempenhar aquele processo, ela vai fazer mais ou menos, vai dar problema. Então, assim, e outras situações que a gente poder, assim, só um diagnóstico muito aprofundado, mas sem muita burocracia, né? Porque cada dia que passa, né? Cada hora que passa, você dificilmente recupera. Você vai identificar o que é. Então, já teve situações que a gente pegou que era justamente isso. A pessoa que está recebendo ou não está mais satisfeita com aquilo que ela faz. Cara, isso aí é destruidor. É destruidor. Por quê? Porque ela vai, por mais que ela se esforce ali, apesar de que o esforço dela vai ser limitado. O que vai acontecer? Não vai converter, certo? A gente fala que você tem que pegar, isso é de longa data, né? Que você tem que pegar, né, o lead quente, né? Sim, ele então, pronto, né? Ele pronto, exato. Mas você tem que aproveitar, né, tá ali, né? Tá fervendo. Se deixa esfriar, muito dificilmente consegue Você não esquenta de novo, né? Exato. Não é igual micro-ondas. O lead manda lá, oi, tô interessado. 3 dias depois. Como posso te ajudar? E aí, o que só para traçar um paralelo nisso, a gente vê muito, né? Aqui, os memes, falando assim, nossa, vou cancelar o contrato porque só chega ali de ruim. Exato. E aí você vai olhar pro atendimento do cara, primeira coisa, o principal, claro e evidente... primeiro ponto de atenção. Você vê, não há um padrão. Sim. Ou seja, não foi desenvolvido um script de vendas. Uma coisa simples, básica, né? E aí, depois a gente vai entrar em uma explicação mais numérica de quanto isso custa para a verba de marketing da empresa, você trazer um cara qualificado e receber ele com uma saudação desqualificada ou a completa desatenção do time comercial. Sim. Então, assim... Mas Gui, assim, só falando fica à vontade. A respeito assim, eu acho que por isso que eu te falo assim, são vários pontos, né? A gente tem que ir jogando alguns para conseguir amarrar. Mas, por exemplo,
Isso parte, inclusive, assim, eu sempre evidencio muito a questão cultural, né? E quando a gente fala cultura, parece aquela coisa que está lá na parede. Não é nada disso, cara. Cultura é o que acontece no dia a dia, certo? É o hábito. Comportamento, É o comportamento no dia a dia, é o hábito que se torna cultura, né? Então, aquilo que está na parede ali, é lindo de... Né? Às vezes, num momento de inspiração, você cria uma frase, nossa, minha cultura, meus valores e tal. Não, nada disso, cara. Isso aí, a cultura é o hábito do dia a dia, né, que vai, logicamente, formatando a cultura da empresa. Então, o que acontece? A pessoa, estou falando, logicamente, né, a gente está chegando no comercial, mas isso aí serve para todas as áreas. A pessoa, quando é contratada, lá começa tudo, cara. Primeiro, o que é? A identificação do perfil, se tem habilidades, etc, etc, etc. Tá bem, beleza. Não, né, conseguiu o Guilherme, essa é a pessoa que eu estou procurando. Tá, mas aí no onboard, ou né, naquele processo ali dos primeiros dias, o cara é recebido de qualquer jeito, certo? Uma coisa simples, até a gente falava muito isso. Cara, mostra pelo menos onde é o banheiro para a pessoa, é o mínimo. Ela tem que se sentir em casa, ela tem que levar um banho cultural do que, olha, essa empresa que você tá entrando, certo? Olha aqui que legal, ela já tem 30 anos, certo? Ela tem, a pegada é essa, esse aqui é o legado. Acolhimento. É o acolhimento. Eu acho que dá até um passo atrás, né Marquinhos? Eu acho que o processo seletivo, ele tem que ser também, eu ouvi recentemente sobre funil de contratação. Boa. No marketing, a gente entende que é um funil de vendas. Então, poxa, um funil de vendas é uma etapa onde naturalmente eu vou perdendo pessoas ao longo do caminho para conseguir lá na etapa final ter a venda. Só que no funil de vendas, eu não quero perder pessoas, mas eu perco por ser um processo natural. As pessoas vão deixando de se interessar em cada etapa ali e no final eu tenho uma conversão. No funil de contratação, é o inverso. Eu quero perder pessoas ao longo do caminho porque eu quero contratar com base na cultura da empresa. Certo. Me fala um pouquinho disso aí, Marquinhos. Eu acho que faz muito sentido a gente falar disso falando de comercial, falando de marketing, falando assim, de vendas. Eu vou te falar o que aconteceu, uma prática que aconteceu. Eu estava à frente de uma regional, uma carteira anual de 300 milhões. Só, assim, coisinha tranquila. 300 milhões. E ali tinha centenas de colaboradores. E, de repente, eu recebi da matriz, falando, ó, sua regional é a primeira da empresa em produtivos, que são colaboradores que não estavam atingindo, né, a sua performance mensal. Aí só, improdutivos. Improdutivos. Perfeito. Improdutivo. Ou seja, o seu time não estava entregando. Exato. Basicamente isso. Exato. Grande parte ali não estava entregando. E aí, eu fui para o chão de loja, falando, vou ver o que está acontecendo. E aí, o que eu fui perceber? Né, que as contratações, como eram feitas através das lideranças, né, das unidades, você tem algum primo? Você tem um amigo? Para preencher a vaga. Então, fazia de qualquer jeito. O que acontecia? O cara passava ali a experiência, certo? Não estava preparado, não era o perfil que a gente queria, né, para aquela vaga, e, consequentemente, caía na rede dos improdutivos. E aí a gente fez o inverso, falou, olha, nós vamos centralizar essas contratações, certo? E aí, enfim, né, o coordenador de gestão de pessoas mobilizou a turma e tal, e a gente foi para um local fazer um dia inteiro, né, o funil. Aplicar ali quem a gente... Detalhe, com o time já contratado. Não, o time a contratar. Ainda eram pessoas novas. Fizeram uma imersão de processo de cultura. Exato, processo, cultura. Então, primeiro o quê? Mostrava o que é a empresa, olha, a cultura que é essa, aqui a gente trabalha dessa forma, aqui exige isso, mas você tem esses benefícios, ok? Bom, beleza. Agora, você tá afim de vir para dentro? Tô. Então tá, então vamos lá, começou o processo. Aí sim aqueles, né, os testes, né, que o pessoal tem aí e tal. Nós começamos isso às 8 da manhã, era assim, os últimos, né? Era praticamente 8, 9 horas da noite, a gente ainda estava lá. Mas nisso, as lideranças que anteriormente estavam contratando por si, deu 1h da tarde, chegaram umas 3 em mim e falou, eu posso ir embora? Eu falei, como assim? Não, eu já posso voltar para a minha unidade? Eu falei, tá, mas
O processo está na metade Não ainda, acabou. nem na metade, não acabou ainda não, mas pelo amor de Deus, deixa eu ir para a unidade. Eu falei, cara, eu vou te liberar sim, desde que você me responda uma coisa. Como que você estava contratando? Como que você estava buscando para o seu time as pessoas? Então, assim, veio a grande revelação. Na verdade, não investia tempo nisso. E hoje, se tem vamos dizer assim, uma etapa que você tem que investir tempo, apesar da dificuldade que está muito séria no momento, né? Está muito séria a respeito de contratação. Mas é ali, cara. Eu acho que você assim, traz para dentro um problema que ele não vai te livrar. Você vai, ao contrário, ele vai aumentar e vai cair lá no comercial. Acho que grande parte dos empresários já ouviu a máxima, né? Demore para contratar e demita rápido. Só que na hora do vamos ver, o processo é outro. Sim, porque totalmente. Diante da falta de demanda, né? Na falta de pessoas querendo trabalhar, essa é a realidade do país, né? Não tem pessoas querendo trabalhar. Tem pessoas querendo ganhar um dinheirinho fácil ali, sem fazer nada. Mas diante da falta de pessoas querendo trabalhar, o cara se vê obrigado a seguir com um processo e acelerar, talvez até pular etapas do processo de contratação, simplesmente porque ele precisa preencher aquela vaga, e aí a gente tem um problema lá no final. Sim. Que é onde a gente começa a identificar, ou seja, só para dar o passo atrás e linkar um assunto com o outro, que é o meu problema de venda, ele começou lá na hora que eu pulei o processo de contratação. Exato. Então, assim, apesar da dificuldade hoje, porque assim, né, a gente tem uma teoria e tem a prática, e a prática é a dor, certo? A prática é aquela, por exemplo, tem clientes e tem vários amigos do ramo de alimentação. Pô, tá um caos, cara. Hoje, certo, abertamente, se eu chego num restaurante, num barzinho, né, ou numa mercearia e tal, e eu não sou 100% atendido, eu dou um desconto, cara. Eu dou um desconto, porque eu sei o tanto que esses caras estão sofrendo. Barzinho e restaurante, ele tá com a equipe pronta, de repente não aparece. Então é uma situação muito assim, que não está sendo... piores turnovers, exato. Né? Então, assim, é algo que tem essa dificuldade mesmo. Mas por outro lado, é um problema estrutural, tá? Aqui é um problma do país, exato. Acho que é um problema estrutural. É um problema estrutural. Tá? Mas por outro lado, assim, aqueles que, né, tipo assim, cara, se você está trazendo uma pessoa para dentro da sua empresa, certo? Ela está vindo por salário. Ela precisa trabalhar. Ela precisa trabalhar, certo? Mas, ao mesmo tempo, Será? precisa... eu considero que, né, grande parte é assim. Então, pessoal, aí é uma coisa, por exemplo, eu já ouvi de mais de um gestor de recursos humanos uma frase, ela é polêmica, mas nunca contrate quem precisa. Eu acho que ela não é polêmica, Guilherme, eu acho que ela é uma verdade. Porque, assim, se você contrata quem realmente precisa, o que pode acontecer? Cara, a gente tem uma enormidade de variáveis. A primeira delas sendo a pessoa não é capaz, 100% capaz. Se você, assim, o racional eu estou contratando quem precisa, então, na teoria, aquela pessoa, ela quer muito, certo? E isso pode soar para você como uma coisa boa. Fala, não, esse cara vai vestir a camisa da empresa, ele vai buscar a meta, ele vai atrás de resultado. Exatamente. Só que a partir do momento que você contratou ela já não precisa mais. Exatamente. Ela vai passar o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. E aí depois do terceiro mês que ela ficou, ela já não precisa mais. Depois que você validou pós-contrato de experiência, normalmente é esse tempo aí para o resultado começar a decrescer. Eu vou polemizar um pouco a situação aí, porque assim, eu não acredito e nem desacredito. Eu vou ficar em cima do muro aqui para defender uma tese. Eu já contratei várias pessoas pela sua necessidade, mas a partir do momento em que você mostra para ela, né, uma linha de crescimento, que a empresa tem um plano de carreira bem definido, certo? Passa segurança e tal, se transformou em pessoas assim super, sabe, dedicadas, com plano de carreira definido, cresceram juntos. Eu conheci, desculpa, Lucas, eu conheci pessoas assim, né, que até tem um grande amigo lá de São Paulo, que está lá, o Cole. Sempre que eu vejo ele, eu falo, cara, eu vi o Cole chegar empurrando uma mobilete.
Uma mobilete mesmo, aquela, né, bicicleta de rodinha lá. Na loja hoje é um gerente nacional lá dentro da Mas aí equipe. você concorda comigo Entendeu? que essas Então, pessoas... assim, é uma pessoa que precisava trabalhar. São pessoas que não têm só a característica de que precisam. Ah, com certeza. Não é só o precisa. Tá certo. No restante dos requisitos, na hora da contratação, você analisa também... Sim. Poxa, ela tem competência? Sim. Se falta competência técnica, ela tem alguma outra competência, alguma outra... Aí eu chamo de caráter, cara. Mas ela tem alguma outra skill que você conseguiu mapear no processo de contratação, que ela vale aquela aposta. É uma aposta. É uma aposta. É uma aposta. Eu sempre que assim, contratava alguém, até recentemente eu estava conversando com uma pessoa, eu falei isso para ela. Falou, olha, né, chegava às vezes trainees, né, enfim, né, na área, e contratações também. Eu falei, olha, vamos lá, já me passaram aqui, né, já passou por toda a triagem, agora é olho no olho, é nós dois aqui, né? Você vai ficar comigo aqui no dia a dia, então eu preciso que você me passe uma segurança aí, e essa segurança é para eu assumir 50% sobre, né, o seu desenvolvimento aqui dentro. Tá? Então eu vou te dar alguns minutos aí para você, né, num papo aberto aqui, para você me convencer que vale a pena eu assumir 50% pelo seu desenvolvimento aqui dentro. Os outros 50% é por sua conta. Você vai cumprir a sua responsabilidade, eu vou assumir a minha como líder. E o papo rolava dessa forma. Certo? Assim, dessas pessoas com que eu tive esse tipo de conversa, cara, eu não lembro de ter errado nenhuma. Vieram pessoas... você mandava voltar. Hã? Se não passasse ali. Não, é porque ali que você tem... Porque assim, ó, o que acontece? O gestor vai assumir aquela pessoa, certo? Então, numa empresa que ela tem ali a avaliação comportamental, desempenho e tudo mais, quer dizer, você também vai ser medido por ela. Né? Da mesma forma que eu vou medir, né, o trabalho dela, ela vai ter o direito também de falar sobre o meu. Então a conversa tem que ser no mesmo nível, certo? Então, assim, como líder, eu sou obrigado, assim, eu tenho a obrigação de levar essa pessoa a ir mais longe, certo? Só que, assim, se eu perceber que ali no começo ela não vai, né, até onde ela deveria ir sozinha, aí não tem jeito, cara. Porque, assim, a gente sempre tinha uma máxima, né? É melhor você segurar, né, do que você ter que empurrar. Então, aquelas pessoas que são mais, né, que tá afim de aprender, às vezes você avalia, olha, ela não tem a competência tal, mas essa eu consigo desenvolver nela, certo? Agora o Lucas falou, quando você trata ali de, né, comportamento... Os intangíveis, né? Exato, aí a coisa fica mais complicada, certo? Aquele cara que você percebe que ele, né, dá um perdido, não sei o que e tal, isso você dificilmente corrige nele. Porque pode ser que seja alguma coisa que está enraizada ali dentro. Cara, perfeito. Eu acho muito, muito bom esse assunto de cultura, contratação, porque eu acho que todo mundo que tem um negócio passa por isso. Hoje você passa, todo mundo, inevitável. Só que antes de voltar no tema vendas, eu queria fazer uma pergunta que talvez é uma provocação. Como que você mapeia cultura num processo onde, na maior parte das vezes, na hora que você pede ali para o RH, ele vai trazer o técnico, ele vai avaliar técnico. Eu acho que muitas vezes nas contratações que eu e meu sócio fizemos, a gente colocou o nosso feeling de sentir a pessoa ali, pô, eu não fui com a energia dessa pessoa. E aí, mesmo assim, a gente insistiu, deu errado. A gente teve que voltar atrás. Agora, como que você consegue fazer isso de uma maneira que não seja o dono fazendo? Porque, cara, imagina um restaurante que tem ali uma agenda muito corrida, trabalha ali com, sei lá, 4, 5 pontos diferentes. Então, já é um restaurante com mais de um lugar, né, um espaço aberto, e que tem ali 50 funcionários, 100 funcionários. Como que esse cara vai contratar? E como que esse cara vai conseguir ter as pessoas certas nas posições certas com base na cultura? Cara, isso aí assim, é super bacana. Eu me identifico muito com isso, cara. Assim, me identifico por quê? É lógico que hoje eu tenho algumas qualificações técnicas para isso, né? Fiz coaching, ou seja, né, tenho 3 formações aí na área de neurociência, mas o que eu trago para mim, Lucas, até hoje, é a experiência, certo? É aquilo que eu vivi, né, no dia a dia, convivendo com equipe, sendo equipe. Empírico, né? Exato. Por quê? Na verdade, você falou, olha, eu percebi e tal, cara, aquilo ali tem grande chance de acontecer.
Por quê? Se a gente tem, logicamente, né, várias ferramentas que vão, né, vai te dar um indicador, mas vamos supor, o quarto elemento aqui na mesa. Cara, ele tem que chegar conectado. Se não for uma pessoa que se conecta, dificilmente vai dar certo. Pode ser uma excelente pessoa, ter uma qualificação super alta, certo? Eu lembro de uma vez que veio uma pessoa, né, com vivência no exterior e tal, veio do nosso meio, e a gente já estava integrado, quer dizer, né, molecada cresceu junto ali, né, todo mundo, cada um ocupando o seu espaço. E aí um dia a gente estava, porque, pô, varejo não para não, filho, varejo é, né, o samba do crioulo doido. E aí tava naquela, aí de repente, falou, cadê fulano? Eu falei, não sei. Aí, cadê o fulano? Eu não sei, cadê fulano? Não sei. Falei, liga na casa dele. Foi aquela correria para procurar o cara. Aí, depois de muito tempo, a mãe retornou, falou, ele tá aqui, ele veio tirar um cochilo, porque estava muito pesado. Aí o dia a dia, ele não aguentou e tal, cara, entendeu? Então, tipo assim, né? Por quê? Porque o cara tá acostumado a outra pegada, cara. Então, isso tudo, né, a gente tem que tomar cuidado. Quando você fala assim, como que a gente mede a cultura, cara, hoje, assim, até pela própria experiência, eu entro numa empresa, eu consigo sentir a cultura dela. E não é porque o dono vai me falar, nada disso, não. É porque eu vou ouvir das pessoas de base, sabe? É o chão ali de fábrica, é o chão de loja. Aqui é o jeito, né, que você é tratado ali, sabe? A pessoa que vai trazer, né, que vai fazer um cafezinho, que faz questão de te oferecer. Aí você sente, você fala, pô, isso aqui é a cultura da empresa. Eu acho que eu citei uma vez a gente conversando, que eu estava num lugar, o cara me mostrou, né, tudo bonito, lá, isso aqui é a nossa cultura e tal. Faz quadro na parede. Quadro na parede. Aí, de repente, falou, você quer um café? Eu falei, não, eu queria uma água. Eu falei, fulano! Até eu assustei, né? Fulano, traz uma água aí pra gente. Eu falei, vixe, eu acho normal, passou e tal, acho que demorou um pouquinho. Tá demorando. Falei, não, a cultura é um pouco diferente daquilo que tá escrito. Não é o que tá ali. Na parede. Não é muito que tá ali, não. Eu tive uma situação no meu último emprego, antes de abrir a Roy, que foi contratado uma consultoria e esse cara foi entrevistar a equipe para fazer um planejamento, para entender o que estava legal, o que não estava funcionando. E eu acho muito curioso, cara. Muitas pessoas tiveram uma postura de, poxa, aqui estão os pontos de melhoria. Algumas pessoas, a pessoa com medo do... Mesmo o cara falando, não, é sigiloso, eu não vou falar o nome de ninguém e tudo mais. E teve algumas pessoas que saíram da entrevista falando assim, nossa, eu meti o pau em todo mundo. Eu falei mal de todo mundo, eu reclamei de tudo que tá errado aqui na empresa. Eu não sei o que, e eu fiquei me perguntando, por que essa pessoa tá aqui dentro ainda? Exato. E aí, cara, você vê... Porque precisa. Exatamente. Só que a gente tem esse tipo de... Ou, assim, além do precisa, às vezes ela sente prazer, entendeu? Num lugar ruim? Em ser o diabinho ali. Não, ela que tá fazendo o lugar ficar ruim. Porque pros outros, até bom, e não falou dos outros, né? Falou dela. Tô falando especificamente dela. Às vezes não tá bom para ela. E ela faz questão, sabe? É uma coisa assim que... pode ser algo que não necessariamente o local não está legal, ela não está legal e consequentemente ela leva ali para dentro. Mas aqui eu acho que vai até dar acho que aqui vai até dar um corte que é pro geral, que é o seguinte, cara. Aí eu parto desse pressuposto. Existe uma fase da nossa vida que a gente chega, que a gente entende que se não tá bom para mim eu ficar naquele lugar, eu tenho que rapar fora e procurar algum lugar que vai me fazer crescer. Mas tem gente que não faz isso, Lucas. E não tá tudo certo. Mas é papel da liderança identificar ela. É papel da liderança identificar e sair com a pessoa. Isso. Por quê? Se não tá bom pra mim ficar naquele lugar e eu não saio daquele lugar, a liderança tem que sair, porque senão eu vou ser o câncer daquele lugar daqui pra frente. E aí volta pro empresário, né? O empresário que identifica que tem alguém sendo um mal para a equipe dele, se ele não resolve isso rápido, esquece. São 6 meses para a equipe toda tá contaminada. Só fazer o plot twist dessa história, a pessoa tá lá até hoje. E o lugar... Mas assim, melhorou? E é engraçado, cara, muita gente já saiu daquele ciclo do qual eu fiz parte, essa pessoa tá lá ainda, e operacionalmente falando, ela é excelente.
justamente por isso. Isso pode dar... Beijo, Jefferson. Não, Jefferson. Não. Você que trabalhou na Honda, tá brincando. Mas é justamente por isso, ela se sente fortalecida. Entendeu? Agora, o que acontece? O Lucas Porque a partir do momento que há impunidade em cima de atitude, eu não... Vai passar. Não, o que eu tô fazendo tá certo, então eu vou continuar. Uma situação que aconteceu certa vez numa operação, e que é interessante nisso que você está falando. Às vezes a gente vai ter que identificar, né, que às vezes, assim, o que acontece? A pessoa que está soltando, na verdade, o combustível não é aquela que está inflamando e soltando fogo lá na frente. Sim. Tá? Sim, então, assim, sim. eu cheguei numa operação uma vez, e aí tinha uma reunião de manhã, né, a famosa, né, a reunião ali da abertura né, daquele dia, e o pessoal, eu fiquei meio de fora, né, eu queria ter a visão de astronauta ali, né, vendo o pessoal fazer a reunião e tal, eu fiquei ali. Aí, né, eu cheguei, bom dia e tal, beleza. Encerramos a reunião e eu chamei uma senhora, né, estava eu e o coordenador de RH, eu falei, olha, vem cá, eu quero conversar com a senhora. Aí nós fomos uma sala, eu falei, deixa eu falar uma coisa para a senhora, né? Eu sempre que venho aqui, eu gosto muito assim, eu sempre me aproximei muito, eu gosto de pessoas, eu sou apaixonado por pessoas, eu gosto, é com elas que eu aprendo. Aí eu falei, olha, eu sempre venho aqui, né? A senhora faz um cafezinho gostoso para mim e tal, né? E realmente ela sempre, né, tratava com muita cordialidade. Eu falei, mas hoje eu não entendi de manhã, né? Seu discurso ali de manhã, né? O que aconteceu, né? Não, é aquele que o senhor ouviu lá mesmo, né? Tal. Eu falei, deixa eu falar uma coisa, eu vou falar com muito carinho com a senhora. Eu ouvi, mas não foi você que falou. Uhum. Aí ela ficou me olhando assim, né? Eu falei, eu sei que não foi a senhora que falou aquilo ali. Veio de cima. Eu já até sei quem tá falando, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque a gente gosta muito da senhora. E eu não quero te ver amanhã fora daqui, entendeu? Então eu nem dei ouvido porque a senhora falou ali. Tá? Pode ficar tranquila. Eu só gostaria que a senhora mesmo cuidasse um pouco mais de si, né? Porque se a gente tivesse aqui meio mal-humorado ou então, né, não parasse para entender a situação, de repente quem ia rodar, né, seria você. Aí, aí o desdobramento também é bom, cara. O desdobramento é bom. Ela saiu. Eu falei, dispensei o coordenador de RH, falei, não, agora é comigo, deixa comigo, eu vou bater um papo com um camarada ali. Chamei o cara, então, sentamos na mesa assim. Eu falei, vamos conversar aqui, né, olho no olho, não é, né, o seu gerente geral com você, não. Agora tá falando é o Marcos, né, com fulano aí, vamos conversar. Eu falei, cara, como é que tá aí, né? Nossa, cara, você viu hoje de manhã? O pessoal tudo reclamando, aqui você reclama e tal. Eu falei, então, cara, mas aí que tá, né? Sabe o que o pessoal fala ali? Que, na verdade, você que é o mentor de tudo, cara, que eles não te suportam aqui dentro. Já me falaram isso. O cara que fica, tipo, com as marionetes, exato. né? Só articulando tudo. Não te suporta, sabe? Que você fica falando, eu quero daquele produto, você sabe que a gente não tem, nós estamos apostando na marca tal, entendeu? Então, assim, eu já te trouxe de uma outra unidade para te dar uma chance, porque eu sei do seu potencial, eu aposto nisso. Só que os caras estão no meu pé. Não dá pra você ficar envenenando o poço, né? Então, aí foi legal o desdobramento, porque eu falei, vou falar uma coisa pra você. Eu tô sentindo que você tá sem propósito e propósito de vida. Como é que é lá na sua casa? Eu, minha esposa e minha filha. Eu falei, quantos anos sua filha tem? Tem 4, 5 anos. Eu falei, caramba, legal, hein? Você mora onde? Eu moro no fundo da minha casa, porque eu não consegui, na casa da minha sogra, eu não consegui comprar casa ainda e tal. Eu falei, legal. E aí? Vou te dar uma dica. Chega lá na sua casa hoje, senta com a sua filha lá na sala, momento pai e filha, aquele momento legal, né, gostoso. Pede para ela desenhar uma casinha, a casinha dos sonhos dela. Pede para ela desenhar uma casa. Você pega essa casa que ela desenhou, você tira uma foto, então você pega esse papel e coloca na carteira. Na terça-feira, na hora que não estiver entrando nenhum cliente aqui na loja, certo? Que não tiver nada, que vem aquela baixa, né? Você abre a carteira, você olha no celular e vê essa casinha. O cara chorou na sua frente, não é possível. Você vai ver como seu resultado não vai ser outro. Cara, 2 meses, melhor vendedor da loja. Aí, pô. É tudo uma questão de trazer o propósito, né? Trazer. E aí... Só que aí tem um caso da pessoa não entender. Não, aí você não entendeu, cara. Tchau. O cara não comprou a ideia e acabou. Entendeu? Você não pode gastar a operação, assim, você tem um tempo, assim, até nisso, o líder ele tem que saber até que ponto que ele vai queimar combustível, tá? Porque ele tá travando todos os outros ali.
E o detalhe, né? O exemplo ruim se espalha rápido demais. O exemplo sempre arrasta. Entendeu? Pro Você bom ou pro cansa mal. aquele que é produtivo, porque eu tô carregando. A gente já falou sobre isso, Sim. cara. Bom, time comercial, cara, assim, o perfil quando se fala comercial, assim, vender, eu acho que todos nós aqui vendemos, certo? Desenvolve a técnica de venda. Mas o comercial, cara, quem tem que ir para cima. O comercial tem que ser aquele cara que gosta de ganhar dinheiro. Entendeu? E aí não é egoísmo, não é nada não. É o cara que quer ter um carro bom, que quer ter uma casa boa, que quer dar o melhor para sua família, roupa boa. Desde o mínimo. E deixa até, né? Tem alguns gurus aí que falam, cara, deixa meta. Você tem que colocar meta a ponto do cara não ter limite. Ele poder ganhar, se ele estiver ganhando e está dentro do seu planejamento ali, cara, show de bola. Mas o time comercial, assim, ó, desde a entrada, desde o começo, independente de qual operação que seja, você tem que ter alguns rituais. O cara não pode chegar simplesmente, isso em qualquer lugar. Quer dizer, você pegar a Fórmula 1, o cara não chega e entra dentro do carro. O cara nos clássicos de futebol não tem o momento do aquecimento? Então toda a operação tem que ter aquele momento do aquecimento. Não pode entrar frio no jogo. É desde a primeira hora, desde o primeiro minuto. Cara, quem começa... Nós temos uma máxima no varejo, muito usada. Quem começa bem, termina melhor ainda. Boa. E aí, Lucas, eu quero aproveitar o Marquinhos falou de rituais, né? Eu tenho visto muito que você está investindo isso na sua empresa, né? Deixando um tempo no começo da semana ali para ter uma troca legal com a equipe, falar um pouco sobre metas, ou às vezes descontrair também, né? A gente tem vários momentos ali na Lux, desde que nós iniciamos. Mas eu tive um cliente que eu aproveitei como consultoria também, e ele falava muito sobre cultura, e aí eu extraí muita coisa dele e trouxe para dentro do meu negócio. Então, toda semana eu tenho alguns rituais, eles vão desde os rituais com a equipe toda até os rituais individuais. Isso fora as rotinas normais de trabalho, né? Fora os processos. A gente tem all hands, eu chamo de all hands porque é onde estão todas as mãos ali. Inclusive, é o momento mais caro para mim, aquele momento. E ele também é o maior investimento do meu negócio. Exato. Porque toda semana, 1 hora e meia ali, é a primeira hora da semana. Então, o time chega, se organiza, a gente senta lá todo mundo e é onde eu trago a visão da semana. A gente alinha sobre as metas do que vai ser executado, para onde que a gente vai. E no All Hands eu faço a integração de times, tanto time comercial quanto operação. Hoje a gente está com o financeiro externo, né? Mas o financeiro, quando tiver interno, vai fazer parte desse ritual também, porque eu preciso que todo mundo esteja falando a mesma língua. A visão da empresa nessa semana, a meta é aquela, então tudo vai convergir para aquela meta. Então tem o All Hands. E aí tem os outros rituais que muita gente fala, mas é importante que o dono tenha um acompanhamento. Porque, poxa, eu acho que chega um momento, cara, você não consegue ter esses rituais sem que você esteja ali. Então, toda semana eu faço, a cada 15 dias, eu faço one-on-one com as pessoas do time. Hoje, meu sócio faz com a operação, eu faço com o time comercial, com o time administrativo. E a gente tem os nossos encontros também, eu e meu sócio. Então, o one-on-one é importante. No mínimo quinzenal, acho ok. Se for um time muito distante, a gestão, né, as lideranças eu já vejo que, ou seja, um time grande, né, a liderança eu acho que tem que fazer semanal, porque até isso chegar no dono, na liderança que toma a decisão, cara, é importante que seja trabalhado ali mais de perto. Então, acompanhamento semanal ali. E o que é tratado no one-on-one lá com a gente? Não é um momento para eu descascar o colaborador. É um momento para eu fazer um alinhamento sobre quais são as metas, quais são os pontos de melhoria que ele enxerga para o meu negócio e também eu apontar pontos de melhoria sim, mas não é descascar o cara. Isso aí... Não é feedback. Cara, não deixa de ser não também, deixa né? de ser um feedback, mas não porque tem um direcionamento. Feedback, né? Cara, eu acredito sim no feedback, mas sempre no feedback que seja para construir, para melhorar. É um ajuste de rumo. É isso. Porque se eu vou ficar descascando o cara, ele vai perder a motivação de estar lá. Então aí não faz sentido. É óbvio que quando precisa a gente chega junto, mas, cara, se eu tiver precisando de chegar junto sempre, aquele cara não faz sentido pro negócio, tá? Então, além disso, eu tenho...
que deu ruim na TV. Eu tava perguntando se é agora. Aí, boa. Não, acabou de dar. Né? Além disso, eu tenho outros rituais que eu considero muito, muito bons. Com o time operacional, a gente tem fóruns técnicos. É até bem legal, porque o meu time de vendas, ele participa do fórum técnico. Para quê? Para ter embasamento técnico. Exato. E aí ele consegue trocar com o cliente melhor. É óbvio, alguns ali, o time comercial não entra, não. Quando é muito técnico, assim. E tem um ritual lá que eu considero um dos mais fortes do meu negócio, já que a gente começou a falar, que eu chamo de fórum. Esse fórum, a gente faz um revezamento. Toda semana uma pessoa do time traz. E nesse fórum a gente não pode falar de nada que seja sobre o que a pessoa executa. Então tem que ser alguma coisa que a pessoa sente de falar, algum tema que está no desenvolvimento dela. Então, já teve fórum lá sobre hábitos, fórum sobre energia, sobre meditação, sobre leitura. A gente faz esse ritual lá no intuito de conhecer a outra pessoa. Então, nesse ritual, eu conheço um pouco sobre o Marcos, conheço um pouco sobre o Guilherme. Agora a gente está começando a trazer pessoas de fora para falar também. Então, uma vez por semana, uma pessoa vai e traz um tema, e isso valoriza muito o valor de melhoria contínua que a gente tem lá. A gente tem o crescimento constante como valor. E a gente consegue fomentar isso de uma maneira prática. Porque para poder falar em público, a pessoa tem que se desenvolver. Ela tem que preparar um tema e ela tem que ter estudado. Se chegar lá na hora, e eu levo isso muito a sério, se chegar lá na hora e não tiver com o tema preparado, cara, ela toma o que a gente chama de strike lá. E o strike, ele vale como se a pessoa tivesse, no caso lá, feito uma cagada. Uhum. Então, eu levo isso muito a sério porque está em cima de um valor. Não é obrigatório, esse é um valor que a gente implementou lá, e eu vejo ele como um dos... Cara, eu acho que um dos rituais que mais trazem retorno financeiro para o meu negócio hoje. Porque é o desenvolvimento do meu time. Claro. Eu acho bacana isso que o Lucas falou, e eu venho de uma cultura onde a gente sempre teve, né, esse tipo de rituais, vamos dizer assim, né? Até quando lançou, né, em 1991 ou 92, quando a Luísa lançou o tal do rito de comunhão, cara, toda segunda-feira, todo mundo ali... 7 horas da manhã. Então tinha os momentos, né? Uma comunhão com a empresa, né? Tinha um hino, né? Tem um Magazine, Magalu tem um hino deles. Comunhão com a pátria, cantava o hino nacional até hoje, né? E o comunhão, logicamente, ali celebrava aniversário e tudo mais. No começo era muito criticado, né? Nossa, vocês têm que cantar o hino, não sei o quê. Cara, hoje eu vejo a importância que sabe? Por quê? Porque você dá uma unidade. Ter rituais dentro da sua empresa faz com que as pessoas se aproximem, certo? A pessoa, assim, cara, fala a verdade, você passa o final de semana, às vezes extravasa um pouco, né? Seja de um lado ou do outro, quem toma uma cervejinha, etc., churrasquinho, mas aí você chega na segunda-feira, meio assim e tal, é a hora de receber aquela energia, né? Para começar a semana e começar de uma forma boa. E tinha também as reuniões de cultivo, que eram onde trazia vários, né, cada um trazia um tema, que o cara gosta de tocar violão, ele cantava uma música, ou seja, começa-se a dar um senso de liberdade. Por quê? Você como empreendedor, como empresário, a gente tem que pegar esse rótulo ali dentro e deixar ele de lado, para que as pessoas se sintam realmente parte do negócio a ponto de falar, né? Aí sim você falar... Olha, vestiu a camisa. Porque do contrário, ninguém vai vestir. Fica aquela conversinha, sabe? De, não sei o que, tá? Não vai. Eu vou vestir a camisa, às vezes não é por salário, não. Não é por salário que ele vai vestir a camisa, mas porque ele gosta de estar naquele ambiente que ele se sente bem. E eu já vi caso, Gui, desculpa te interromper, que a pessoa se sentia, assim, melhor no ambiente do trabalho do que em casa, cara. Vários, não é um caso não, tá? Vários. Eu vou extrapolar muito sério isso. Eu vou extrapolar um pouco e trazer um caso lá, né? Uma das pessoas... Tem algumas pessoas que já estão com a gente. A empresa tem 6 anos, vai fazer 6 anos esse ano. A gente foi crescendo o time. E tem algumas pessoas que esse ano completam... Tem
algumas pessoas que têm 4 anos, outras 3, mas tem algumas com 2 anos, que foi quando eu comecei a fazer um funil de contratação muito mais extenso. E aí, cara, eu sempre apostei muito nas pessoas que eu acreditava. E aí, muitas vezes, contratei sem um quesito técnico, mas contratei por acreditar na pessoa. E aí tem um caso lá, que o cara, de verdade, quando eu comecei a conversar com ele na contratação, eu não sei o que me pegou ali, mas, assim, eu sei o que me pegou, né? Mas, olhando para trás, ele tinha muitas skills, soft skills ali, só que, por exemplo, o falar, ele tava muito nervoso. Travadinho. E eu percebi que Quem nunca ficou Sim. nervoso numa entrevista? E assim, mal ele sabe Apesar que eu participei de poucas. mal ele sabe que a minha mão tava suando ali do outro lado também. Ele né? também fica, né? A gente fica. É, responsa. E aí, assim, hoje esse cara, ele é um dos líderes lá. Aí. Ele puxa e hoje ele me puxa. Porque ele conseguiu crescer tanto no aspecto de desenvolvimento pessoal e ele falou várias vezes já, eu escolhi muitas vezes ficar aqui porque aqui é um ambiente que me fortalece. Aí. É um ambiente que me ajuda a crescer mais. E eu acho isso muito massa. Ele tá Isso lá com a porque gente ele hoje. percebeu que ele pode desenvolver sem você podar as asas dele. E isso assim, é uma coisa que tem que se desmistificar, né? Eu acho que a palavra é essa. O líder não tem a obrigatoriedade de ser bom em tudo. Não. Cara, você liderar é liderar. Certo? Você tem que ter competências, logicamente. Eu tenho que, né? Você tem que acompanhar ali números, indicadores, né? Esclarecer dúvidas, etc. Não, isso aí não resta dúvida. Mas eu posso ter pessoas na equipe, devo ter pessoas na equipe muito melhor do que eu, cara. Isso é assim, sabe? Isso não vai te diminuir. Pelo contrário, recentemente assim, né? Uns 3 anos atrás, né? Eu fiz uma operação lá, um projeto lá na cooperativa do Magalu, cara, de tirar ela, né, de uma base operacional de cooperativa e ir para uma cooperativa independente, um negócio para mim totalmente novo. Mas eu só tinha uma certeza, montar o time certo. Montar o time certo e você vai ali. Mas então o que os caras falar, você vai acreditar? Lógico que não, também ninguém é inocente, certo? Mas você tem um objetivo. E se você tem um objetivo, certo? Você tem que escalar os melhores. Né, o que acontecia com a nossa seleção tempos atrás, quando a gente ganhava a Copa do Mundo, né? Você escala os melhores ali e esquece. Dizem que vai voltar a acontecer aí. Tomara, porque tem condições, a gente tem. Então a empresa é a mesma coisa, não tenha medo de contratar, certo? É lógico, assim, com várias situações, igual a gente falou aqui, vários tópicos, né? Filtra pessoa bem. que filtra, né? Tem a harmonia, conexão com a cultura, certo? Uma vez o cara, vamos contratar ali o melhor vendedor do concorrente. Eu falei, tá, aí ele vai vir para cá, ele não vai ser o mesmo. Com os calos que ele adquiriu lá. Aqui a gente fica de olho na margem, certo? Então não é só vender por preço baixo. Aqui a gente tem o melhor atendimento, então eu vou cobrar isso tudo dele. Às vezes o cara não está acostumado com essa regra lá, você traz para cá, ele não sabe jogar, cara. Ele sabe jogar do jeito que ele estava acostumado. E aí entra um conceito, né, dentro da gestão de marca que a gente chama de employer branding. Employer brand. Basicamente é trabalhar a marca para o colaborador. Uma marca não existe só para fora, para o consumo. Uma marca existe internamente. Então, cara, quanto mais eu trabalho esse cara para ele vestir a camisa da empresa, para ele entender o que a gente representa e o que a gente faz, e para quem a gente resolve o que a gente resolve, melhor ele vai se adequar ao nosso, que a gente chamou de fit cultural, né? Então, cara, é muito legal que o empresário ele olhe para isso também. E assim, tem que ficar claro, né? Isso não, como é que é? Employer branding. A gente vê o Magalu, a gente vê, enfim, as grandes varejistas falando e fazendo isso. Eu tenho contatos em grandes varejistas, não é varejista, né? Mercado é varejo, né? Mercado. Supermercado. Supermercado é varejo. É varejo. Nos supermercados isso é muito forte também. Então, grandes marcas fazem isso muito. Só que o João, do restaurante da esquina ali,
o José que tem, sei lá, uma clínica odontológica e é um ortodontista, ele precisa fazer isso também. Precisa fazer. Ele precisa fazer isso também. Porque a partir do momento em que não é ele atendendo ali, cara, ele já tá passando uma visão que não é a dele pro cliente. O atendimento dele não é ele que está fazendo, então ele precisa treinar a pessoa, ele precisa ensinar a pessoa que, olha, o que você vai passar daqui para frente é a minha imagem, é a imagem do meu negócio. Isso é muito importante. Você tocou num ponto importante. Nossa, muito, muito. Você foi feliz nessa colocação. Que é o tema inicial que a gente começou aqui, Você foi feliz né? nessa colocação, porque assim, é lógico, e até falo, né, a alguns clientes, falo, olha, se eu pegar, por exemplo, a cultura que eu venho, eu tenho que lapidar ela para entrar na empresa do Gui, certo? Não posso ter, tudo que a gente fazia lá, vamos fazer aqui. Não é bem desse jeito, não. Você tem que fazer, como consultor, eu tenho que convergir, né, para a sua realidade, para, né, o aspecto cultural, enfim. Mas quando a gente pega o dia a dia, né, dos pequenos, né, a parte conceitual ele consegue trazer e aplicar isso do jeito dele. Só que ele entende que isso é secundário. Mas não é secundário. Eu ia colocar, mas você me levantou esse ponto, né? Clínica médica, ou odontológica também, mas clínica médica. Cara, a secretária, a recepcionista, ela é tudo. Ela é tudo, porque você já entra, assim, até assim, o paciente está frágil, certo? A maioria das vezes a gente, né, quando está passando no médico, você já entra meio fragilizado ali. Se você está no ambiente, e além disso, assim, não é só a recepcionista, é o ambiente. Se você está num ambiente que já te dá uma certa, né, uma calmaria, uma segurança e tal, uma música no fundo, a secretária está ali, né, tirando as suas dúvidas, você já entra para fazer a consulta, você já entra mais seguro. O oposto também é verdadeiro, porque tem alguns lugares que o negócio está caído, né, a recepcionista está mal-humorada, não sei o quê, você já entra meio totalmente inseguro. Então, assim, pode ser um excelente profissional que vai te atender lá dentro, mas você já entra inseguro. Não criou o envolvimento. Não criou, a empatia foi zero. Então assim, ó, eu acho que chegou um ponto aqui da conversa onde a gente entende que é muito importante que durante o seu processo de estruturação do seu negócio, não importa ele qual seja, você pense muito bem no tipo de pessoa que quer trabalhar e estar com você. Com certeza. E além disso, para acompanhar esse processo, você saiba o que é que vai ser feito lá dentro. Então, como que vai ser meu atendimento? Como que vai ser minha recepção? Ou, enfim, o meu salão ali do meu restaurante, a gente falou bastante de restaurante hoje, ou que seja a operação da minha equipe, como que vão ser as reuniões que a minha equipe vai tocar, que eu vou fazer, qual que vai ser o script de vendas que vai ser usado no WhatsApp, foi onde a gente começou. Mas eu acho que a gente abre muitas portas para um próximo episódio. Nossa, mas muitas. Acho que dá pra fazer um para cada processo desses. Eu já quero deixar o para casa, né? Lembra do para casa? Lição de casa. Aquele empresário que até hoje não fez ele próprio a jornada de compra do seu cliente, que faça. Então, para você aí, fica a lição de casa, fazer a jornada de compra que o seu cliente tem que fazer, identificar os gargalos e, pelo amor de Deus, resolve isso aí. Se não consegue sozinho, procura ajuda. Nós temos aqui um time de peso que pode te ajudar. Isso aí, pessoal. Obrigado por esse super conteúdo aí de hoje. Cara, muito legal. Acho que a gente conseguiu falar muito sobre processos, né? E então, quero encerrar esse episódio, convidar você para seguir o Grupo Alavix no Instagram, que é onde a gente vai soltar os episódios completos, os principais cortes, gerar muita conversa com você, empresário, por lá. Queria pedir também para os meninos deixarem as redes sociais deles aqui. Marcos, por favor. Marcos.mamba. E o da empresa? Mamba Consultoria. Boa. Lucas Urquiza? @Lucas Urquiza _, mas se você pesquisar Lucas Urquiza, você já vai encontrar tudo ali. E @Lux Performance. Boa. As minhas você me acha no @GuiFreixes com X e @RoyMastersBR. Pessoal, a gente se vê na próxima. Obrigado pela audiência. Tamo junto.